Olá, Rafael. O meu nome é Larissa. Sou natural de Piraquara, no Paraná. E esse fato aconteceu comigo há 5 anos atrás. Bem, antes de começar, eu queria dizer que acompanho o seu canal já faz algum tempo. E foi graças ao Elite Oculta que eu pude entender o que aconteceu comigo e com meu falecido marido, que infelizmente ele foi morto pela Descob. Bem, eu já fui casada 2 vezes. A primeira foi em 2014, quando eu tinha 19 anos. Meu primeiro marido era 1 ano mais velho que eu. E após nos casarmos, nos mudamos para São José dos Pinhais, cidade vizinha a Piraquara, onde no início tínhamos um pouco de dificuldades financeiras, mas trabalhávamos e íamos levando a vida. E foi aí que 1 ano depois eu perdi o meu emprego e o meu marido acabou se envolvendo com tráfico de armas e de drogas. E eu, como não concordava com aquilo, acabei me separando dele. Bem, ele não aceitava o término do casamento e vivia me ameaçando. E eu, por causa da crise econômica que abalou o nosso país em 2015, estava desempregada e sem rumo. E foi quando eu decidi entrar para uma vida que muitas mulheres no Brasil acabam entrando. Comecei a vender o meu corpo. Bem, não é querendo me gabar, mas eu sou uma loira de 1,72 de altura, olhos azuis e branquinha, e o corpo ideal para atrair clientes. Enfim, comecei a fazer programa. Mas no início foi bem difícil, pois eu sentia nojo de ser tocada por alguns homens. Mas como aquilo me dava muito dinheiro, eu acabei me acostumando. E depois de 2 anos que eu entrei nesta vida, eu conheci um cliente em especial. Bem, eu já vi vários homens bonitos, vários feios, barrigudos, etc. Mas esse em especial era um baita de um homem lindo. Ele era alto de 1,92 de altura, muito musculoso, com um corpo definido e atlético, que parecia até mesmo uma obra de arte. Ele era branco com cabelos pretos, barba rala, olhos verdes e dentes certinhos e brancos. E ele tinha um sorriso de encantar qualquer mulher. Bem, eu me apaixonei na mesma hora. E quando ele chegou até mim, eu me ofereci a ele e disse o meu preço, onde ele concordou, e de lá nós subimos para o meu quarto. E quando entramos no quarto que tiramos as roupas, eu fiquei hipnotizada pelo seu lindo corpo. E ele era bem dotado nas partes íntimas. E como vocês falam aqui no canal, nós transamos loucamente por várias horas naquela noite. E eu delirava com ele em cima de mim. Pois quem é ou já foi garota de programa sabe que tem homens que só porque está pagando, eles pensam que são donos da gente. Mas ele não. Ele era muito carinhoso e tinha uma pegada excelente. E sabia excitar e satisfazer qualquer mulher. Bem, eu me entreguei totalmente a ele. E foi onde ele me fez ter pelo menos uns 4 orgasmos naquela noite. Bem, depois daquela noite, ele me procurou mais outras 3 vezes. E eu o esperava todo dia. Mas um certo dia, ele não veio. Eu fiquei até um pouco triste, pois ele conseguiu mexer com a minha cabeça e eu só pensava nele. Bem, naquela noite, eu saí do bordel por volta de 1 hora da madrugada e segui o rumo de casa. Eu sempre ia a pé, pois a minha casa ficava perto do bordel e também perto de um matagal. Nessa noite, o meu ex-marido e mais outros 2 caras me encurralaram numa viela deserta
Eles taparam a minha boca, amarraram os meus pés em minhas mãos e me levaram para dentro do mato, próximo a um córrego que tem neste mesmo matagal. Eu, naquela hora, logo pensei o pior. Tentei me soltar, mas era inútil. Gritar? Pior ainda, pois eu estava com a boca tapada. E quando estávamos lá dentro do matagal, o meu ex-marido disse: "Já que você me deixou para ficar trepando de pau em pau, dentro de um cabaré, você vai trepar com todo mundo aqui e depois vai morrer." Eles começaram a tirar as minhas roupas e assim me violentar sexualmente. Mas foi aí que de dentro das profundezas do matagal ouvimos um uivo muito alto que parecia ser de um lobo. Pisadas pesadas e rosnados de um cão vindo bem na nossa direção. E logo surgiu em nossa frente um animal gigantesco e muito feio. Ele tinha olhos vermelhos e mais ou menos uns 2 metros de altura. Era muito forte fisicamente. O animal possuía cabeça de cachorro ou lobo. Os seus dentes e unhas eram enormes, e ele fedia a carniça e também a cachorro molhado. O meu ex e os outros 2 meliantes estavam armados com pistolas, e logo começaram a atirar na criatura. Porém, parecia que aquele animal era feito de aço, pois as balas pareciam não surgir efeito contra ele, pois a criatura nem sequer se abalava. A coisa, com muita ira, deu uma bofetada em um dos capangas do meu ex, que o jogou para longe, e ele caiu a mais ou menos uns 4 metros à frente. Depois, ele foi para o segundo, onde com apenas um golpe arrancou-lhe a cabeça fora, e assim restando apenas o meu ex. Bem, parece que a coisa... De novo? Bem, parece que a coisa sabia que era o meu ex, e por isso o deixou por último, onde fez a pior barbaridade. A criatura pegou meu ex pelo pescoço apenas com uma das mãos e o levantou até a altura da sua boca, e com uma mordida em cada braço arrancou-lhe fora os 2 braços e em seguida as suas 2 pernas, e assim o jogou dentro do córrego. Eu, impressionada com tudo aquilo, sentia medo e segurança ao mesmo tempo, pois de um lado aqueles caras iriam me matar, e do outro eu fui salva por uma coisa que provavelmente era um lobisomem. E depois que ele deu cabo dos rapazes, a coisa fez algo intrigante e assustador. A fera começou a se debater no chão e em seguida voltou à forma humana. E para minha surpresa, o homem por trás daquela besta era o cara no qual eu me apaixonei no bordel. Ele, totalmente nu e meio atordoado, me olhou e veio até a mim. Me pediu para não ter medo e me desamarrou. E disse que estava tudo bem agora, pois os malvados já estavam mortos. E quando ele me desamarrou, eu já estava mais que apaixonada por ele. E como forma de agradecimento, eu dei-lhe um beijo e fizemos amor ali mesmo. Transamos loucamente no meio do matagal, e depois que terminamos, ele pediu que eu fosse para casa, pois estava tarde, e como estava perto da minha casa, ele ficou no mato me vigiando até eu chegar em casa com segurança. Bem, quando cheguei em casa, pouco tempo depois, eu ouvi um urro ensurdecedor, e em seguida eu
eu não ouvi mais nada. E depois de tomar um banho e ir para a cama, eu tentei dormir, mas não conseguia. Pois qual mulher havia passado por aquilo que eu passei, de ser sequestrada pelo seu ex e ser salva por um lobisomem que inclusive era o cara mais lindo que eu tinha visto na vida. Enfim, eu não dormi naquela noite. E no dia seguinte, a polícia foi chamada, pois 3 corpos foram encontrados no matagal perto de casa. Bem, eu vi toda a movimentação, e a perícia concluiu que aqueles rapazes foram mortos por outros traficantes, o famoso acerto de contas. E eu? Óbvio que sabia de tudo, mas não falaria nada, é claro. E 2 dias depois, eu fui para mais uma noite de trabalho no bordel, e lá estava ele, o homem que me salvou dos traficantes. Ele estava me esperando com um sorriso encantador no rosto. E logo quando o vi, o levei para o quarto, onde o agradeci por tudo que ele tinha feito por mim. E ele, sorrindo, me perguntou se eu estava com medo dele. Respondi que não, pois ele havia salvado a minha vida. E depois de muita conversa, transamos loucamente. E após terminarmos o ato profano, eu me deitei em seu peito e ele perguntou meu nome, onde eu respondi que me chamava Larissa. E ele disse que se chamava Gustavo. E depois me disse que sabia quem era o meu ex e que o conhecia muito bem. E foi onde que, por meio de um amigo, ele ficou sabendo que o meu ex iria me matar por eu tê-lo deixado para virar uma meretriz. E o Gustavo, quando soube, ficou revoltado e não deixou que isso acontecesse. E assim, ele deu cabo no meu ex. E logo em seguida, ele perguntou se eu gostaria de mudar de vida e namorar com ele. E antes de responder, eu perguntei o que ele fazia. Ele me respondeu que trabalhava em uma fábrica de biscoitos e que ganhava muito bem. Bem, eu de certa forma fiquei assustada, até porque a gente mal se conhecia e ele era um lobisomem, e questionei isso a ele. Mas ele disse que controlava a transformação e que eu até fui testemunha disso. Bem, eu fiquei com o pé atrás, mas ele era tão lindo e pelo fato dele ter me salvado, de certa forma, eu me sentia protegida. Então, aceitei o seu pedido de namoro e ele me tirou daquela vida profana. Gustavo morava em uma bela casa, não muito luxuosa e nem muito grande, mas era boa. Ele tinha uma Hilux SW4 e era muito bem financeiramente. E a gente foi se conhecendo melhor aos poucos, onde ele perguntou a minha idade e eu disse que estava com 22 anos. E surpreendentemente, ele me falou que estava com 42. Eu fiquei chocada, pois ele parecia que tinha uns 28 ou 30 no máximo, por causa do seu físico. Bem, eu deixei isso pra lá. Fomos vivendo a nossa vida, e quando chegava a noite, eu já ia preparada para ele. E assim, transávamos loucamente em todas as posições. E ele parecia um trator do sexo, pois era insaciável. E eu nem dava conta de suprir todas as suas vontades. Bem, quem já foi ou é deste ramo sabe que depois que nos acostumamos com um homem ou outro, é difícil sermos leoa de um só leão. Mas ele
nunca me deixava passar vontade na cama. Com o tempo nos casamos, e 2 anos depois que estávamos casados, ele saiu para a porta de casa para fumar, pois ele sabia que eu não gostava de cheiro de cigarro dentro de casa. Eu o observava pela janela do nosso quarto, e foi quando eu percebi que um Ford Fusion preto acabava de estacionar perto da nossa casa. E de lá saíram 2 homens armados, vestidos de preto. Eles surpreenderam o meu marido e atiraram nele pelas costas e o mataram. Eu corri até ele, mas um deles me pegou pelo cabelo, me jogou no chão e apontou a arma para minha cabeça. E disse que se eu não ficasse calada, eu morreria também. Bem, eu não pude fazer nada a não ser chamar o socorro. Mas em vez do carro da SAMU, um outro carro apareceu e levou o corpo dele. Naquela hora, apesar do meu desespero, eu pude ver a sigla DSCOB no anel que um deles usavam. E depois do luto, eu fui procurar no Google essa sigla e não encontrava nada, até achar aqui no canal vários relatos relacionados a DSCOB. E depois de ver vários vídeos, eu entendi o que de fato aconteceu. O DSCOB eles caçam e eliminam lobisomens tanto pactuados como os de sina. E o Gustavo era um lobisomem pactuado, pois ele tinha olhos vermelhos, e lobisomens assim são chamados de canes do inferno. E que também lobisomens naturais são de olhos amarelos e várias outras cores. Bem, o Gustavo morreu, mas me deixou um filho. Mas este filho não carrega a maldição de se transformar em lobisomem, pois lobisomens pactuados não têm o gene lupino. Eles só se transformam porque fizeram um pacto, e não de modo natural. Enfim, eu desejo de todo o coração que os agentes do DSCOB morram, pois eu sinto muita falta do meu grande amor. E quero que todos os lobisomens deste mundo sejam protegidos, pois eles não são aquilo que as pessoas me contavam quando eu era criança. Pois eu fui salva e casada com um lobisomem. Obrigada por contar o meu relato, e que a Elite Oculta cresça cada vez mais e mais. Boa noite. Olá, Fael. O meu nome eu não posso dizer, mas eu posso falar que por muitos anos eu fui agente do DSCOB, e na época eu morava nos Estados Unidos e só voltei ao Brasil quando deixei o DSCOB. Em 2016, apesar de parecer clichê, eu trabalhava como agente investigador do DSCOB na zona rural do Oregon. A maioria das pessoas cria o estereótipo de que investigadores têm o poder de fazer o que bem entendem, ainda mais do DSCOB. Mas isso simplesmente não é verdade. Recebo quase todos os meus casos do DSCOB por telefone, e a ligação que recebi naquele mês de junho não foi exceção. O DSCOB informou que um homem chamado Jonathan Alexandre estava ligando sobre o desaparecimento do seu pai, o Sérgio Alexandre.
Acontece que Sérgio Alexandre era um ex-agente do Descob aposentado e o seu filho não sabe nada sobre o Descob, mas acredita que o seu pai era da CIA e a pessoa que ele ligava era um outro agente da CIA, amigo do seu pai. Só que, na verdade, ambos são do Descob. O pai de Jonathan tinha desaparecido desde uma viagem de caça a veado no sertão de uma pequena cidade do Oregon, e as equipes de busca não haviam revelado nada. Na maioria dos casos como esse, você está procurando um corpo na floresta e não uma pessoa viva. Mas Jonathan estava esperançoso, então eu dei a ele o benefício da dúvida. Neste caso, eu peguei a minha bolsa de viagem, uma mochila e o seu conteúdo, que era uma garrafa de água, um kit de primeiros socorros, minha pistola Taurus, a minha carteira, telefone e comida. Um revólver Taurus, Raid Hunter, pode ter sido um exagero, mas eu estava planejando ir para a floresta. E a floresta pode ser um lugar perigoso. Na verdade, toda missão do Descob é perigosa. Essa parte do Oregon estava repleta de pumas, leões da montanha, ursos, lobos, alces e, quem sabe, até lobisomens. E quase todos carregavam uma arma de fogo mais pesada quando iam para o sertão. O primeiro lugar na minha agenda era a casa de Jonathan, onde eu o encontraria pessoalmente e faria uma entrevista. Lembrando que eu fui designado pelo Descob para cuidar especificamente do caso de Jonathan, e o mesmo não sabia que eu era um agente do Descob e sim da CIA. Mas a CIA não cuida desse tipo de caso. Então, para ele, eu estava fazendo isso por conta própria. E quando parei em sua garagem de terra, eu tive uma noção do tipo de pessoa que ele era. A sua casa era um trailer de 12 metros, preso ao chão, com um quintal e um pátio voltado para as montanhas. Você é o Jonathan? Eu perguntei ao homem esperando por mim. Ele era alto, tinha pelo menos 1,90 m de altura e usava uma camisa de botões quadriculada, um boné de caminhoneiro e jeans. Sim, respondeu ele. Você é o inspetor Jacob, certo? Entre, eu vou te contar os detalhes. Eu também tenho algumas coisas que podem ajudá-lo, dependendo do quanto você estiver disposto. Entrei no trailer e o interior era tudo o que eu esperava. Paredes sujas, sala apertada e uma cozinha suja com pilhas de pratos em um canto e uma pequena sala de jantar para 2 pessoas. Jonathan, abreviadamente John, e eu nos sentamos. Jonathan me ofereceu uma cerveja, mas eu recusei, pois eu nunca bebi em um trabalho. Comecei com as perguntas regulares e tomando toda a cautela possível, pois se ele descobrisse que eu era do Descob, eu teria que matá-lo. Onde ele foi visto pela última vez e quem estava com ele? O que aconteceu antes da noite do desaparecimento? John respondeu contando toda a história. O meu pai, Sérgio, ele era caçador e pescador. Caçar e pescar foi a sua vida. Ele sempre teve um rifle e uma vara de pesca. Ele está na casa dos 65 anos, foi militar por 7 anos e quando entrou para a CIA, ele fez algumas viagens para o Afeganistão. Naquela noite, ele queria ir caçar veados à noite. Então eu o deixei em uma estrada de terra perto do seu local favorito. E ele não voltou por 2 dias. Bem, isso era um tanto normal. Às vezes, ele caçava durante a noite ou simplesmente se perdia. Mas depois de uma semana, eu fiquei muito preocupado. Eu podia sentir que algo estava errado. Eu podia sentir em meu coração. Então eu liguei para o xerife
e eles organizaram uma equipe de busca por 3 dias. Fomos em todas as direções, cobrimos todo o terreno. E sabe de uma coisa, inspetor? Nada, nenhuma pista. Nenhuma barra de chocolate, nem passos passando por algum lugar, nenhuma trilha e nem nada. E depois que ele foi declarado morto, eu saí sozinho para fazer uma busca. Eu sei que ele ainda está lá fora. Eu sei disso. E onde fica essa estrada de terra? O John marcou a estrada no GPS do meu telefone. Eu agradeci a ele e fui embora. Eu tinha uma regra, que era não voltar de mãos vazias, porque missão dada é missão cumprida. Voltaria a menos que realmente eu encontrasse o Sérgio, vivo ou morto. A minha próxima parada foi no escritório do xerife, no meio daquela pequena cidade. Eu passei por várias lojas de beira de estrada, até chegar ao estacionamento do escritório do xerife. Estacionei e entrei no local, indo até a recepção, onde um delegado alto e magro estava cuidando da papelada e mascando chiclete, provavelmente para substituir os cigarros. Então, eu disse a ele que estava investigando o desaparecimento de Sérgio Alexandre e ele me mandou ao escritório do xerife. O xerife, um homem calvo na sua casa dos 50 anos, chamado Clyde. Ele deu um sorriso forçado quando eu entrei. Uma bandeira americana já estava fixada na parede, junto com dezenas de pôsteres de pessoas desaparecidas e de procurados. Então, inspetor, esse cara desaparecido é amigo seu? Ele perguntou. Não, eu respondi. Um cliente, ele quer que eu o encontre. Sérgio é o pai do cara. Para a polícia, eu era um investigador particular. Bem, você está com sorte, respondeu Clyde. Não tivemos muitas atividades criminosas, então eu posso mostrar alguns dos relatórios do grupo de busca. Clyde enfiou a mão na mesa e tirou uma pilha de papéis e fotos que folheei. E uma das fotos capturou uma imagem mostrando rastros de pegada, terminando de forma abrupta. Mas o que é isso? Eu perguntei. Essa é a parte mais estranha do caso. As pegadas que conduziam ao local de caça favorito de Sérgio simplesmente pararam, e nenhuma trilha levando a outro lugar, nenhuma marca de pneu, nem nada. É como se ele simplesmente tivesse se levantado e desaparecido no ar. Suspirei, pois este caso seria difícil. E o que mais há de interessante, xerife? Eu perguntei, olhando os arquivos. O Clyde retirou uma imagem de satélite da floresta, com uma marcação no local onde o Sérgio havia desaparecido. Esta é toda a área em que estimamos que o Sérgio poderia ter caminhado durante a sua ausência, afirmou Clyde. Nós verificamos cada pedacinho dele e adivinha? Nada dica de nada, absolutamente nada. Mas tem uma coisa que achamos interessante. E o que é, xerife? Eu perguntei. Havia um padrão. E cada vez que checávamos um lugar, ouvíamos o rádio de Sérgio vindo de algum lugar. Eu levantei uma sobrancelha. O xerife Clyde continuou. Mas foi muito fraco. Mal consegui ouvir. E outra coisa estranha foi quando fomos procurar o Sérgio em toda a área onde ele sumiu. E todos os pássaros e bichos ficaram quietos. Até mesmo os grilos. E assim que saímos da área do suposto desaparecimento, tudo voltou ao normal. Olhei para o relógio e eram 18 horas. E depois de anotar todas as pistas que eu consegui reunir, agradeci ao xerife e saí.
E a minha próxima parada, o bosque. Quando parei na estrada de terra, em minha picape, já estava escurecendo. E não era o momento ideal para vasculhar a área e encontrar por pistas. Todo detetive sabe como são importantes as primeiras 45 horas do desaparecimento. O lugar era exatamente como John o descrevera. Era extremamente rural, a apenas alguns quilômetros de distância de uma cadeia de montanhas, e estava completamente silencioso. A floresta deveria estar viva, com pássaros cantando, perus selvagens se movendo, grilos cantando, mas a noite estava morta. Acendendo a minha lanterna, eu encontrei os passos de Sérgio desde a última vez que ele foi visto, e então eu comecei a vasculhar a área. Era exatamente como Cleide e Jonathan disseram. A trilha parou abruptamente no meio da floresta e nada, nenhum outro sinal de que o Sérgio estava mesmo ali. Era como se ele simplesmente tivesse se levantado e desaparecido. De repente, eu ouvi um farfalhar atrás de mim. Já estava totalmente escuro agora, e ninguém deveria estar lá do meu lado. O som veio novamente, exceto que agora estava na minha frente, mas apenas fora do alcance da minha lanterna. "Quem está aí?" Eu gritei. "Mostre-se! Estou armado!" Para dramatizar, eu apertei o coldre do meu revólver Taurus no meu cinto, e de repente, algo me bateu bem nas minhas costas. Eu não tive tempo de sacar a minha arma, e considerando que quem estava fazendo isso provavelmente era um cara bêbado, e eu não precisaria disso. Eu me virei e mandei um soco, estilo Mike Tyson, na direção da coisa, e acabei batendo em uma árvore e quase quebrando o meu pulso. Na fração de segundos em que fui atingido nas costas e virei com um soco na mesma hora, eu percebi que havia socado uma árvore e que os meus dedos estavam realmente sangrando. E quem quer que estivesse atrás de mim, se houvesse alguém, lógico, atrás de mim, já teria partido há muito tempo. E então, foi quando as risadas começaram. Na verdade, era mais como uma gargalhada. Urros estranhos, louco e não natural. Seja lá o que fosse, era perturbador de qualquer maneira. Peguei o meu revólver projetado para derrubar ursos e disparei um tiro ensurdecedor para o ar. A risada e tudo parou um pouco, e eu quase baixei a guarda. Então, eu ouvi algo sussurrar a apenas alguns centímetros do meu ouvido. E aquilo, com aquela voz, disse o seguinte: "Saia desse lugar." Então, eu ouço o som de 1 milhão de passos correndo me alcançando, e eu corri para fora da floresta, rápido o suficiente para fugir daquilo. A adrenalina é uma droga. Eu pulei na minha caminhonete, virei a chave e dei o fora de lá. E tudo isso em um tempo recorde. E o que quer que estivesse atrás de mim ainda estava me perseguindo atrás do carro. Olhei no espelho retrovisor para tentar olhar a coisa, que estava correndo a pelo menos 130 km por hora para me acompanhar. E eu não vi nada. Eu sei que estava lá, porque quando aquilo corria pela estrada, levantava poeira, e quando corria pelos matos na lateral, o mato abaixava. Havia uma enorme forma borrada correndo atrás de mim, escura como a noite. Era como se alguém pegasse uma enorme massa de estática de uma TV dos anos 80, transformando-a em algum tipo de criatura,
e a colocasse em uma estrada de terra às 9 horas da noite para perseguir algum pobre agente do Descob. Virei à direita e dirigi pela estrada até chegar à cidade. A coisa estava obviamente perdida. Estacionei no estacionamento de um posto de gasolina e tomei um fôlego. E no dia seguinte, eu fui para a casa de uma mulher chamada Meredith. Eu tinha ouvido falar dela quando estava no bar na noite em que vi a coisa demônio. Ouvi falar por alguns viciados em paranormais que estavam particularmente interessados no que eu disse. Meredith aparentemente possui uma loja de chá e plantas na periferia da cidade, e com a loja no primeiro andar da sua casa. Ela também sabia algumas coisas sobre entidades paranormais. Eu parei na garagem da sua loja e bati à porta. "Estamos fechados, idiota!" Alguém, provavelmente Meredith, gritou. Olhei para o horário do funcionamento da loja colado na porta da frente, e era uma sexta-feira, e de acordo com seu gráfico, provavelmente desatualizado de horário de funcionamento da loja, ela estava de fato aberta. "A loja está aberta, então pare de ser preguiçosa!" Eu gritei de volta. Meredith resmungou e abriu a porta trancada. Em pessoa, ela era uma latina baixa, com longos cabelos negros e um gorro roxo, e vestindo um sobretudo e jeans, o que não era totalmente suspeito. "O que você quer?" Ela retrucou. "O que eu quero é saber o que há naquele bosque, e a senhora não me irrite, ainda estou de ressaca. Você estuda o paranormal e o sobrenatural, ou estou errado?" "Não, você não está errado." "Pois é, dona. Ontem eu fui intimidado e perseguido por alguma coisa demoníaca esquisita, enquanto eu procurava um homem desaparecido na floresta." O rosto de Meredith ficou pálido. No Descob, aprendemos a ler as expressões que as pessoas fazem, e pelo que parece, ela sabia exatamente do que eu estava falando. "Entre, talvez eu possa ajudá-lo." Como a casa de Jonathan, fui facilmente capaz de distinguir o interior da casa por dentro. Haviam plantas por toda parte, nas paredes, crescendo em vasos gigantes no chão, bem como prateleiras cheias de copos e alguns sacos cheios de substâncias estranhas. Sentei-me em um sofá a gasto, enquanto Meredith pensava no que ia falar em seguida. "Em primeiro lugar, quem te contou sobre mim?" ela perguntou. "Foi um sujeito britânico chamado Ron," eu disse. "Mas, novamente eu estava bêbado, então pode ter sido John ou Bob, tanto faz." "E como você disse que essa coisa parecia?" "Grande, escuro, embaçado, eu não conseguia realmente ver, já que estava a pelo menos 30 metros de distância. Mas estava correndo a 120 por hora, e o que quer que fosse, era enorme e deve ter mais de 6 metros de largura." "E você olhou diretamente?" Meredith perguntou. Eu respondi claramente. "Não." Olhei pelo retrovisor e, mesmo assim, eu não pude ver direito. "Ah, deve ser por isso que você ainda está vivo." "E o que é que foi isso?" eu perguntei. "O que você acabou de descrever é o que chamamos de Nagalak-Karu." "Nagalak-Karu?" eu murmurei. "Que diabos é isso?" "Ninguém realmente sabe." Meredith respondeu. "Ele, ela, seja o que for Nagalak-Karu seja, é uma entidade antiga. Está na floresta
há provavelmente mais de um século, e ninguém sabe de onde veio. Você disse que estava procurando um cara desaparecido, certo? Bem, provavelmente Nagalak Karhu o levou. Nagalak Karhu pode comê-lo, pode deixá-lo ir, pode mantê-lo prisioneiro para a eternidade, eu não sei. Então, como eu faço para matar essa coisa? Eu perguntei. Eu preciso fechar este caso. Você provavelmente não pode, disse Meredith, mas faça o que fizer. Não olhe diretamente para Nagalak Karhu, ou a sua mente literalmente derrete com horror insondável e você morrerá. Não olhe para ele. Não olhar para a coisa demônio? Eu disse. Você tem, sabe, alguma erva ou material que impeça Nagalak Karhu de me machucar ou fazer qualquer coisa? Sim, na verdade eu faço. É uma poção cinza, branca, abençoada por um xamã. E se você borrifar sobre si mesmo ou sobre qualquer arma que você tenha, ela será mais eficaz contra qualquer ser sobrenatural. Meredith se levantou e caminhou em direção a um armário. Tirou um grande saco de cinzas brancas que parecia brilhar, e ela o entregou para mim. Olha, isso não é de graça não, disse ela. É $100. Suspirei e enfiei a mão na carteira, tirei $100 em dinheiro e entreguei a Meredith em troca das cinzas brancas. Ei! Meredith gritou enquanto eu arrumava as minhas coisas e me dirigia para a porta. Diga, dilua isso em água, assim rende mais, e tome cuidado. Saí de lá e dirigi até o posto de gasolina, onde planejava pegar os meus suprimentos para caçar Nagalak Karhu e encontrar o Sérgio Alexandre. Mas antes disso, eu precisava me abastecer. Comprei cartuchos para o meu revólver, que o posto de gasolina surpreendentemente vendeu. E em seguida eu pedi uma pizza de atum. E depois que terminei de comer e joguei fora o meu lixo, elaborei um plano, que envolvia uma garrafa de vodka, um enorme galão de gasolina e um coquetel Molotov. O cara do caixa, chamado Tom, parecia muito interessado no que comprei no posto de gasolina. E ele era um cara alto na casa dos 50, com uma barba grisalha, um boné de caminhoneiro e uma atitude militar. Para que servem todas essas coisas? Ele perguntou enquanto eu colocava o pesado tanque de gasolina no balcão, junto com algumas outras coisas inflamáveis e extremamente perigosas. Oh, nada, eu respondi, tentando não soar desconfiança. Só estou tentando cuidar de um problema de pragas. Mas Tom não viu isso como um nada. Você está indo para a floresta, não é? Fui pego de surpresa, com facilidade e precisão. Como se ele soubesse o que eu estava fazendo. Sim, eu respondi. Bem, eu estou de folga do trabalho depois desse turno. Então, eu irei com você. Ou eu simplesmente poderia informar a polícia de que um investigador particular está comprando quantidades suspeitas de materiais inflamáveis e gasolina, junto com 45 munições de Magnum para um revólver Taurus Regin Hunter. Você é do exército, amigo? Eu perguntei. Sim, respondeu ele. Eu estive nos fuzileiros navais dos Estados Unidos e na marinha por alguns anos, e eu fiz 5 viagens no Afeganistão. Não vi motivo para John não vir comigo, e além disso, eu poderia usar as suas habilidades militares e de combate, que podem ser úteis, pois a principal regra era ninguém saber que eu sou do Descob. Eu também
não carregaria um galão de 55 litros cheio de gasolina sozinho no meio da floresta. Tudo bem, eu disse. Vamos fazer isso. Algumas horas depois, quando o sol estava se pondo, Tom e eu descemos da minha caminhonete na frente do bosque. Tom trouxera o seu confiável rifle calibre 12 e um mini lança-chamas. Tom seria o meu apoio e a isca, enquanto eu carregava o tanque de gasolina colado com fita adesiva a um explosivo coquetel Molotov. O plano era irmos para a floresta, para o local onde eu havia sido atacado pela última vez pela criatura, e esperar. E depois de algumas horas, assim que ouvimos um sinal dele, nós dois colocamos as nossas vendas para evitar que as nossas almas fossem sugadas pela visão insondável do horror cósmico sobrenatural. Preparado? O Tom gritou. Sim, eu disse. Só não atire em mim enquanto eu estiver com a venda nos olhos. Entramos na floresta em silêncio e depois de cerca de 1,5 km, cheguei ao local onde o Sérgio foi visto pela última vez. Sentamos lá e esperamos mais ou menos 1 hora até que todo o barulho parasse e de repente eu ouvi o som de algo enorme se arrastando pelo chão da floresta. Coloque a sua venda, eu disse, colocando a minha. Nós não podemos arriscar ver isso. O Tom acenou com a cabeça, sorriu e colocou a venda. E fosse o que fosse, parecia enorme. E ele dizia com uma voz demoníaca e antiga: Saia desse lugar. Tom e eu atiramos na direção da voz. E embora a minha bala errasse por 1 km, o tiro do velho acertou em cheio. E embora eu não pudesse ouvir, eu vi a luz da explosão de fogo, faíscas e chamas saindo do cano da espingarda de Tom. E atingiu o monstro demônio. A coisa guinchou e recuamos alguns passos, ainda cegos. E sem avisar, o chão se abriu abaixo de nós. Tom e eu caímos na caverna abaixo de nós, a 1,80 m. Você está bem? Eu perguntei. Nunca estive melhor, respondeu Tom. Mas o que é este lugar? Levantei a minha venda e olhei em volta, para ver que havíamos caído em um túnel subterrâneo que conduzia mais fundo na terra. Tem alguém aí? Eu preciso de ajuda! Uma voz gritou, provavelmente do Sérgio com base nas circunstâncias. Corremos pelo túnel e procuramos por Sérgio. E então encontramos o homem, caído no chão da caverna com uma perna quebrada. Nós vamos tirar você daqui, eu disse. Eu ouvi um grito vindo da entrada do túnel, enquanto Nagalak Karhu rastejava para baixo, quebrando as paredes. Abaixei-me e peguei o tanque de gasolina, fechei os olhos e esperei que Nagalak Karhu estivesse perto o suficiente, e o meu coração estava batendo fortemente. Acendi o Molotov e gritei para John se proteger. E assim que Nagalak Karhu se aproximou 1 dúzia de metros de nosso alcance, eu já havia borrifado a cinza branca que Meredith me deu no tanque de gasolina. Para eficácia extra, e isso poderia matar Nagalak Karhu se a explosão acontecesse. Nagalak Karhu estava a apenas alguns metros de nós. Acendi a bomba de gasolina, atirei e quando ela explodiu, eu sorri. Te peguei, idiota, eu disse. O engraçado é que um grupo de caçadores caipiras nos encontrou mais tarde. Eles aparentemente encontraram um buraco
e a cratera da explosão e investigaram. Tom e eu tínhamos sofrido algumas queimaduras leves com a enorme explosão de gasolina, mas o cara desaparecido, o Sérgio, saiu ileso, além da perna quebrada que ele já tinha antes. A família caipira nos arrastou até a sua caminhonete e depois nos levou ao hospital, onde ambos recebemos tratamento para os ferimentos. O Sérgio foi encontrado e reunido após um longo tempo desaparecido, e Jonathan me recompensou na casa dos milhares com o dinheiro que eu não esperava que ele tivesse. E quando voltei para o lugar onde Sérgio havia desaparecido e onde eu havia jogado na galáctica rua alto para o céu, eu encontrei um esqueleto gigante meio humano, muito estranho, onde me lembrei de na galáctica rua explodindo. Sérgio Alexandre foi encontrado e eu havia matado, uma das coisas que provavelmente nenhum agente do Descobre tinha enfrentado antes. Caso encerrado. Eu receberia um bom dinheiro sendo agente do Descobre, mas depois disso eu pedi para sair. Eles tentaram me ameaçar de todas as formas, já que uma vez Descobre, sempre Descobre, mesmo aposentado. Mas eu tinha as minhas cartas na manga e saí da organização pela porta da frente. Hoje eu moro no Rio de Janeiro e já resolvi uns casos de lobisomem por conta própria. E só aí eu entendi o significado de uma vez Descobre, sempre Descobre, pois o trabalho nunca acaba. Boa noite. Há muito tempo, quando eu era criança, com cerca de 6 ou 7 anos, a minha avó me contava várias histórias que ela dizia ser verdade. Coisas que aconteciam no sítio onde ela morava. Uma dessas histórias é sobre 2 homens da região onde ela morava. 2 compadres que entraram no mato à noite para caçar, e um dos homens era temente ao desconhecido e às lendas que contavam sobre seres da floresta. O outro, porém, era totalmente descrente e debochava dessas lendas e das supostas criaturas. Temendo entrar na mata de mãos vazias e desagradar o caipora, o homem incrédulo alertou seu compadre que deveria levar fumo para a caipora, caso ela aparecesse. Do contrário, se eles não tivessem fumo, a caipora ficaria enfurecida. Porém, o compadre descrente apenas riu da cara do homem e nada levou. Já este, temeroso, levou consigo um pouco de fumo e um terço como proteção. Tarde da noite, já no meio da mata, os dois avistaram ao longe uma fumaça que subia por cima das árvores. Essa fumaça vinha se aproximando e as árvores farfalhavam as suas copas, chegando cada vez mais perto. Então, ouviu-se uma voz grossa e pesada dizendo: "Caipora! Caipora!" O ser se aproximava dizendo o seu nome. E ao chegar bem perto dos 2 homens, que no momento já estavam petrificados, a caipora cobrou dos 2 o seu fumo. O compadre temeroso havia levado o fumo e entregou a caipora. Já o descrente estava boquiaberto e não sabia o que fazer diante daquele ser que parecia um homem, mas tinha o corpo coberto por pelos e era da altura das árvores e fumava um cachimbo enorme.
A caipora então pegou o fumo do compadre temeroso e logo se virou para cobrar o seu fumo do outro. E como este não havia levado nada, o caipora se enfureceu tanto que pegou o homem, arrancou a sua cabeça e fumou o seu corpo. O outro, ao ver tamanha barbaridade, pegou seu terço nas mãos e, rezando, disparou a correr em direção à sua casa. Porém, a cabeça do seu compadre o acompanhava, rolando atrás dele e dizendo: me espera, compadre, me espera. Então, ele correu o máximo que pôde, tentando deixar a bizarra cabeça rolante e falante do seu compadre para trás. Ao chegar em casa, ele trancou a porta e de sua boca não saía uma palavra. Ele conseguiu falar apenas no dia seguinte, quando contou para sua família tudo o que aconteceu naquela mata. Bem, uma história até um pouco pesada para uma criança de 6 anos, mas eu adorava. Eu acho que por isso eu cultivo um interesse por coisas sobrenaturais desde sempre. A minha avó dizia que era o caipora. Porém, a descrição do ser não bate com a descrição do caipora que conhecemos aqui no folclore brasileiro. Essa criatura é mais parecido com o capre, um ser do folclore filipino. Bem, será que teríamos crapes de verdade em meio às florestas aqui no Brasil? No interior de Minas? Talvez sim, talvez não. Mas na verdade, eu acho que nunca descobriremos. Boa noite. Essa história aconteceu quando eu exercia a minha profissão de policial. Eu tinha 31 anos na época, e nesse dia eu estava de plantão na delegacia. Recebemos um chamado de uma mulher que dizia que um homem muito grande e todo preto havia invadido seu sítio, matado seus cachorros, e agora ele estava tentando entrar em sua casa para atacar. A atendente pediu que ela mantesse a calma e ficasse na linha que uma viatura estava indo até ela. E assim fomos. Fomos eu e o meu parceiro, que chamarei aqui de Tony. O problema é que a mulher estava no sítio sozinha. Era uma senhora viúva e o seu sítio ficava em um local isolado a cerca de 45 quilômetros. E de onde estávamos, chegaríamos lá em cerca de 25 minutos. Chegamos no sítio e nos deparamos com uma cena muito trágica. Havia muito sangue por todo o local e pedaços de entranhas de animais por toda parte. Eu e o meu parceiro sacamos as armas e corremos para dentro da casa do sítio. A casa estava com a porta aberta e sinais de arrombamento. E quando entramos, ficamos chocados com a cena seguinte. A senhora estava sendo devorada por uma criatura humanoide, que parecia ter vindo do próprio inferno. Aquela criatura era muito grande, magra, tinha os pelos negros em todo o corpo e algo que parecia ser uma longa barba. A coisa tinha dentes que parecia de lobo, e o seu focinho também lembrava focinho de um lobo ou cachorro, sei lá. A criatura estava arrancando as entranhas da mulher, dando várias mordidas violentas. A coisa não parecia se importar com a nossa presença ali. Então começamos a atirar, e a criatura em nenhum momento olhou para nós, ou parou de tentar devorar a senhora. E depois de mais 5 disparos, a coisa caiu ali, do lado do corpo da mulher. O meu amigo chorou por não chegar a tempo de salvar a pobre senhora.
e eu ainda estava em choque, querendo saber o que era aquela coisa que acabamos de abater. Bem, eu imaginei que seria um lobisomem, mas até onde sei, os lobisomens voltam à sua forma humana depois de mortos, mas aquela coisa não. Aquilo continuava com a sua aparência humanoide. Depois de um tempo, chegou a perícia, paramédicos, reforços, enfim, e até a polícia civil estava ali no local. Várias fotos foram tiradas pela perícia, e eu e o Tony fomos interrogados, prestamos os nossos depoimentos, e depois de sairmos do local, nos deparamos com a chegada do exército. Enfim, a minha curiosidade era extrema. Bem, no dia seguinte, eu cheguei na delegacia muito curioso para saber o que era a criatura. E também porque o exército estava ali. Mas logo fui chamado pelo capitão da corporação e ele me demitiu do meu emprego. Eu fui obrigado a entregar a minha arma e o meu distintivo. E o capitão também havia demitido o Tony e disse que os motivos da demissão eram confidenciais e também que foram ordens superiores. E ninguém ali me contou nada do que estava acontecendo. O Tony conseguiu foto do corpo da criatura sem vida. Mas logo no dia seguinte, ele conta que 2 homens de preto invadiram a sua casa de madrugada, o agrediu, obrigando ele a entregar foto do suposto lobisomem. Tony me contou que aqueles homens pareciam federais, mas eles eram extremamente brancos, ao ponto de serem quase albinos, e os seus olhos pareciam não possuir pálpebras. E ele ficou mais com medo da aparência dos homens do que das ameaças. O que sei é que Tony se mudou para Brasília 2 dias depois. E no mesmo dia que ele havia mudado, a sua casa foi inteiramente incendiada misteriosamente. Nessa época eu era solteiro e hoje eu sou casado e pai de 2 filhos. E me mudei para Caldas Novas. E mesmo já tendo se passado 12 anos desde o ocorrido deste fato, até hoje eu não consegui entender tudo aquilo que aconteceu. E acredito fielmente que o governo e o Estado escondem muitas coisas a respeito desses seres sobrenaturais. Bem, até hoje eu não sei se os homens de preto que foram na casa do meu amigo ameaçar ele eram federais ou agentes do Descob. Bom, este é o meu relato. E desculpe não me identificar. É que até hoje eu tenho receio que tudo isso volte a me assombrar. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Diego Lucas, tenho 20 anos e acompanho o canal há cerca de 1 ano. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço para você e para todos os inscritos do canal, e em especial a Leiriel Campos dos Anjos, a Johanne Cristina e a Cláudia. Bem, e também aos parceiros que animam os comentários, como o Juan Ferreira Costa, o Mariano da Silva e o Ei Mutano. Mas antes de começar, eu quero fazer uma consideração. Quero dizer que sou muito fã do canal e não perco sequer um vídeo. E sou suspeito ao falar do Elite Oculta, pois é o canal de terror que eu mais amo. Amo tanto que já assisti e reassisti todos os vídeos deste canal.
e sempre que posso, estou ligado nos relatos. Também acho muito engraçado os relatos enviados pelas mulheres, pois são muito apimentados e cheios de detalhes em comum. Enfim, agora vamos para o relato. Bem, eu mesmo nunca cheguei a ver um lobisomem, ou um cane do inferno. Mas eu fui criado ouvindo histórias da minha avó. E numa delas, ela conta que quando era mocinha e morava no interior, o avistamento e a audição de uivos lupinos eram tão comuns que havia um rio que os pescadores não se atreviam a pescar durante a noite, pois lá rondavam alguns lobisomens que se aproximavam das margens do rio para beber água. E em algumas vezes chegavam a atacar pessoas para comer os peixes, já que assustado, o povo fugia, deixando os peixes para trás. A minha avó conta que uma certa vez, um homem valente lutou com uma peixeira contra um lobisomem. E o resultado foi que ele conseguiu evitar que os peixes fossem comidos. Mas no dia seguinte, a carcaça daquele homem amanheceu na mata. O lobisomem praticamente o devorou por completo, deixando apenas a cabeça e os ossos. E aquilo foi a gota d'água para ninguém mais se meter à besta querendo enfrentar o lobisomem. E também passaram a evitarem continuar pescando no rio dos lobisomens. O certo era que os lupinos atazanavam o quanto queriam, o quanto queria a população. E até a polícia evitava se envolver. E muitos moradores eram suspeitos de serem as feras, mas nunca nada foi confirmado. A minha avó chegou a ter notícias de animais encontrados devorados ou totalmente destroçados pelo bicho. E ocorriam também ataques em granjas, sítios e pequenas propriedades. E até mesmo crianças sumiam sem nenhuma explicação, o que reforçava a suspeita da atuação de lobisomens na região. Um casal inventou de se refrescar num riacho à noite, e quando se deu conta, se viram aterrorizados em meio aos uivos da criatura. O homem chegou a ver a fera se escondendo no mato, enquanto os observavam se aproximando. E naquele momento, ele não quis saber de conversa. Ele foi pegando a mulher e contando que a fera estava à espreita deles. E assim, meteram o pé numa carreira louca. E ao chegarem em casa, foram entrando aos gritos pedindo por socorro para os parentes deles. E por este motivo, a minha avó evitava sair de casa à noite. E passou a juventude toda tendo mais medo de lobisomens do que até mesmo do próprio Satanás, ou dos castigos de Deus. Na minha família, um tio meu, que é irmão mais velho da minha avó, se dizia corajoso. Então, ele resolveu dar uma barrigada no quintal à noite. E quando o povo menos esperou, ele adentrou a casa aterrorizado. E assim, já trancando a porta da cozinha. Segundo ele, quando começou a dar a barrigada, ele logo ouviu um uivo. E ao olhar para o finalzinho do quintal, ele viu a criatura passando. O meu tio só vestiu a cueca e saiu às carreiras se melando com o que escorria por suas pernas. Bem, depois do ocorrido, isso virou molecagem, mas no momento foi muito desesperador. A ocasião que eu vi o Descobre rondando a minha rua se deu da seguinte maneira. Eu andava acompanhando os relatos que envolviam essa terrível organização. E logo em seguida, a minha internet começou a cair.
E mesmo com as visitas diárias dos técnicos à minha casa, sempre no horário do Elite Oculta, eu perdi a conexão de internet. Bem, agora vocês pensem num cara que ficava puto com essa palhaçada. A minha vontade era de dar um soco no notebook. E teve um dia que eu até chorei de raiva, indignado, e corria para a casa dos amigos para pelo menos assistir o relato. E foi quando as coisas começaram a ficarem estranhas. Bem, eu trabalho numa padaria pela madrugada. E ainda faço atendimento no balcão até às 9 da manhã. Eu atendia os clientes quando a padaria deu uma sossegada no movimento. E eis que entrou 2 caras vestidos de preto, com um jeito de militar, mas com uma cara fechada muito mais do que o normal. E parecia que eles queriam uma confusão. Começaram a me olhar com insistência enquanto eram atendidos pela filha da patroa. Aquilo me incomodou e eu fechei a cara também, os encarando de volta. E foi quando eles pegaram o pão e logo se foram. A Helena percebeu o jeito deles e alegou que eles só poderiam estar me confundindo com criminosos. Ou talvez se apaixonaram por mim. Bem, para evitar muita conversa, eu procurei levar na esportiva, alegando que eu não sou doce, mas sou bem casado. Também disse que já estava velho para ter qualquer curiosidade em saber como são as paradas entre os caras. E com isso ela começou a sorrir e eu deixei quieto. Bem, com 2 dias do ocorrido, eu continuava muito chateado com o problema da internet. E até pedi para o meu irmão ir ficar lá em casa com a sua cunhada, já que à tarde eu estava pintando a casa de uma cliente. Pois eu sei que nunca é bom deixar a mulher sozinha com os técnicos. Bem, eu andava com medo deles faltar respeito com ela. Ou talvez até algum dos vizinhos ficarem pensando que a Nicole estava aprontando. E daí ficarem com gaiatice pro meu lado, me chamando de otário galhudo e outras gozações desse tipo. Bem, os dias passaram, e certa vez na rua apareceu um carro preto que amanhecia estacionado na pracinha. E ali passava o dia todo, e só sumindo no avanço da noite. E para piorar, ninguém via quem deixava ou pegava o veículo. E aquilo começou a chamar a atenção da vizinhança toda. Até mesmo de uma vizinha que tinha uma janelinha na porta de madeira da sua casa, onde ela passava o dia todo espiando a rua e dando conta da vida de todo mundo. Essa vizinha é conhecida como Dona Maroca. E ela é um raio para dar conta da vida alheia. Ela sabe de coisas da gente que nem a gente mesmo faz ideia. Mas ainda assim, eu sempre procuro fazer favores para ela. Afinal, ela já é idosa. E por causa da doença que se espalhou pelo mundo, eu tenho medo de perder os meus vizinhos. O mais estranho era que nem ela, que amanhecia e anoitecia de olho na rua, sabia quem era o proprietário daquele estranho veículo preto, de vidros escuros. E como se não bastasse, alguns invasores se apossaram de uma enorme propriedade abandonada, decidindo fundar uma vila. O local passou a ser muito movimentado, com pessoas capinando, demarcando seus lotes e construindo casas. E durante o dia era uma danação, mas à noite era tudo muito tranquilo. Tranquilo até que apareceu um corpo de um jovem desconhecido, completamente despido.
Ele foi alvejado com um tiro no peito e outro na cabeça. Bem, o bairro sempre foi calmo. E o mais estranho foi que ninguém havia ouvido os barulhos dos tiros, ou qualquer movimento estranho. 2 dias depois, o corpo de mais um homem na mesma condição foi encontrado. E diferente do primeiro corpo, e desta vez o cadáver foi recolhido por um veículo preto e em comum ao veículo do IML. Diante disso, a vizinhança começou a levantar suspeitas que o veículo que passava o dia todo na pracinha em nossa rua tinha alguma coisa a ver com as execuções. E o medo começou a tomar conta de todos. E eu, por conhecer a atuação do Descob, graças ao Elite Oculta, eram de lobisomens que foram eliminados pelo Departamento Secreto de Contenção Obscura. Tudo fazia sentido, pois até a reportagem que esteve no primeiro caso do corpo encontrado não noticiou nada. Embora chegou a gravar alguns depoimentos e filmou o corpo, o trabalho da polícia, dos peritos e o recolhimento do corpo pelo veículo do necrotério. Bem, aquilo foi esquisito. E todos nós esperando a reportagem que fizeram na invasão, e nada. Certa vez, vários vizinhos começaram a vigiar o veículo deixado na praça, na esperança de ver o proprietário. E mesmo assim, ninguém flagrava o momento que o carro era deixado ou retirado, e nem mesmo a Dona Maroca, que não tirava os olhos do movimento da rua. Ela não conseguia flagrar nada. Ela chegou a se encher de café, mas no instante que foi no banheiro e regressou para o posto, o carro já havia desaparecido. E foi quando eu resolvi investigar essa história. Peguei um pedaço de papelão e decidi deixar um recado para o proprietário do carro. Escrevi que sabia quem era ele e que na nossa rua ou redondezas não havia nenhum lobisomem. Deixei o recado no para-brisa, preso na pazinha que limpa o vidro em caso de chuva. E mesmo sob protestos da minha esposa e comentários de alguns amigos que repetiam que eu era louco. E naquela noite, por volta das 2 da madrugada, a Dona Maroca viu pela primeira vez quem eram os proprietários do veículo. Ela me contou que eram 2 homens vestidos de preto, que usavam luvas, roupas militares escuras e até capuz militar. A Dona Maroca os viu pegando o recado que eu deixei. Ela os viu lendo e conversando enquanto olhavam ao redor. E foi quando um deles jogou a luz de uma lanterna muito forte na cara dela. E naquele momento a Dona Maroca ficou tão apavorada e surpresa que tratou de fechar a janelinha da porta. Ela contou que pensou que morreria do coração, ou que eles iriam matá-la por ela ter visto além do que devia. E como se não bastasse, como um aviso de intimidação, eles passaram com o veículo bem devagar na porta dela, voltando a iluminar sua casa com a forte lanterna. Ela viu a luz antes jogada no seu rosto, iluminando o telhado. No dia seguinte, ela estava tão nervosa que nem quis saber de ficar espiando a rua. E os vizinhos até estranharam o fato, achando que ela estava doente. Mas ela saiu pela vizinhança contando tudo o que aconteceu. Bem, só foi aquele carro sair da nossa rua para a minha internet voltar a funcionar. Porém, eu tive uma surpresa. Certo dia, estava atendendo o balcão da padaria,
quando os 2 homens de preto que estiveram na padaria me encarando, os quais acredito eu serem agentes do Descobre, adentraram a padaria e me olharam do mesmo jeito esquisito e intimidador. Fizeram os pedidos, pagaram, e depois um deles colocou os pedidos no balcão. Só então disse que eu poderia ficar com o lanche como uma retribuição pelo aviso que deixei para eles. Confesso que eu gelei. Fiquei com tanto medo que não disse nada. E só fiquei me tremendo enquanto eles saíam sem nem olhar para trás. Tenho certeza que aqueles caras eram agentes do Descobre. Mas passado o susto, eu fiquei chateado comigo mesmo por ter caído na pressão psicológica que aqueles malditos agentes me deram. Me senti um idiota por nem tê-los confrontado. Contudo, acredito que a surpresa foi o que mais me aterrorizou. Ainda assim, eu continuo levando a minha vida de boa. E deixo claro que odeio o Descobre. E se tiver uma próxima vez, eu vou confrontá-los. Pois a morte é o caminho de todos nós. E um homem não pode se intimidar com ela. Inclusive, eu já contei para todos que me conhecem que se acontecer alguma coisa comigo, com certeza foi o Descobre. Obrigado pela oportunidade e boa noite. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Darlan. Tenho 16 anos e este relato que eu irei contar aconteceu comigo há mais ou menos um ano atrás. Isso aconteceu em um fim de semana que eu iria para a casa do meu avô, que fica no interior de São Paulo. O meu avô é das antigas, um velho meio bruto e ranzinza, etc. Eu fiquei lá, me diverti e assim foi passando o dia, e chegando o cair da noite. O meu avô, como sempre, saiu para caçar. E eu, às vezes, ia com ele. Mas nesse dia, eu decidi não ir. Mas quando o meu avô logo pega a sua espingarda, ele logo vira para mim e diz o seguinte: Darlan, hoje eu irei caçar, e vou precisar de sua ajuda. Então é para você vir comigo. Eu fiquei meio desconfiado, porque para o meu avô tá pedindo a minha ajuda, é porque a coisa é séria. Então eu falei que tudo bem, que eu iria com ele. Peguei a espingarda e o esperei se aprontar. E assim que os amigos dele chegaram, nos reunimos e fomos para a mata. Ali chegaram o compadre e o irmão deste compadre. Então nós 4 entramos na caminhonete e partimos para a caça. Quando chegamos na mata, pegamos as espingardas e adentramos no mato. Bem, confesso que a caçada estava boa, mas algo naquela mata parecia não estar normal, pois toda a mata estava um silêncio. E nem o vento e os animais noturnos eram possível ouvir. Bem, andamos, e quando me dei conta, já era por volta de meia-noite, a hora de voltarmos para casa. E quando decidimos voltar, logo começamos a escutar assobios muito baixo e parecia vir de longe. Mas quando olhamos na direção do assobio, havia uma garota agachada atrás do mato. E com a lanterna apontada para aquilo, eu percebi que a coisa não tinha os olhos e possuía apenas 2 buracos negros no lugar deles. A coisa era morena e os seus cabelos eram brancos desgrenhados. Saímos todos correndo dali.
e a criatura veio atrás de nós. Mas o meu avô acertou um tiro com a espingarda na criatura. Aquilo voou uns 5 metros para trás. Entramos na caminhonete e o compadre deu a partida. Mas a coisa que havia tomado um tiro logo veio para cima de nós em uma velocidade surreal. Aquilo pulou em cima da caminhonete. Então o compadre acelerou e freou bruscamente, atirando aquilo para longe. E em seguida ele passou por cima da coisa com a caminhonete. Mas quando olhamos para trás, aquilo já havia se levantado. E assim corria atrás do carro pela estrada de terra. A estrada levantava um poeirão por causa do carro. Mas era possível ver aquilo gritando e correndo atrás de nós. O meu avô deu alguns tiros para trás pela janela traseira da caminhonete. Pois como a caminhonete é antiga, ela tem aquela janela de trás que se abre. Bem, parecia de nada adiantar. Pois mesmo meu avô atirando, aquela coisa continuava correndo atrás de nós. Mas quando finalmente chegamos no asfalto, a criatura parou de nos perseguir. E quando chegamos em casa, o meu avô disse que aquela criatura era a comadre Florzinha. E que ela estava meio irritada porque entramos na mata sem pedir permissão. E sem levar fumo, bebida ou mingau para ela. E por isso ela resolveu correr atrás de nós. E que a nossa sorte foi que ela não nos alcançou, porque senão levaríamos uma surra que jamais esqueceríamos em toda a nossa vida. Boa noite. O que vou relatar aqui aconteceu na minha cidade, Piatã, na Bahia, e o ano era de 2019. Estava eu arrumando as minhas coisas para ir para a aula. E foi quando a minha mãe veio até mim assustada e me perguntou se eu tinha escutado uns barulhos de correria e passos pesados em volta da casa na noite passada. Eu disse que não, e nem liguei para isso. Bem, eu estudava à tarde, e quando cheguei da aula fiquei jogando Free Fire com alguns amigos, e as horas foram passando. Então, resolvemos dar um rolê na rua, e saímos por volta de 8 horas da noite. E quando foi por volta das 10 horas da noite, decidimos retornar. Bem, havia 2 caminhos para chegar em casa. Um deles era uma estrada de terra sem nenhuma iluminação, só que era mais rápido. Já o outro era um pouco mais longo, porém tinha iluminação do poste. Bem, eu dei preferência pelo mais rápido, mas algo me dizia para não passar por ali. Então, depois de muito pensar, eu resolvi de fato passar pelo caminho mais longo, pois afinal ele era iluminado. E quando eu estava chegando na rua da minha casa, eu percebi que ao longe, aonde no local o poste não tinha iluminação, eu notei que ali parado havia um enorme cão negro dos olhos de fogo, olhando para mim. Naquele momento me veio a memória de quando fui a um acampamento de escola e acabei topando com um lobisomem. Mas isso eu trago em um outro relato. Bem, assim que vi aquele enorme cão negro, já suspeitei que era um lobisomem. Então comecei a correr e logo entrei em casa. Tranquei tudo, inclusive as janelas.
e a minha mãe já estava dormindo, e eu achei melhor não acordá-la. Porém, eu fiquei a noite toda acordado pensando naquela criatura. A fera nunca mais apareceu, mas algo dentro de mim fica falando que em breve eu me encontrarei novamente com aquele lobisomem. Boa noite.